Elivaldo Barbosa, hoje você esteve com o superintendente da Caixa Econômica no estado do Piauí. O assunto é aquele, o empréstimo da Caixa para o governo do estado. O governo conta com esse dinheiro, precisa do recurso. E ele deve sair, Elivaldo? Dificilmente no curtíssimo prazo, Joelson. Foi uma conversa com abordagem absolutamente técnica, em que nós tivemos acesso a informações importantes sobre a dinâmica de financiamentos pela Caixa Econômica Federal, desde pessoas físicas até mesmo a entes jurídicos do porte do governo do estado, por exemplo. Hoje, a Caixa Econômica Federal já enviou ao ministro Edson Fachin o seu parecer, a sua resposta em relação ao pedido de determinação liminar da semana passada, em que a Caixa Econômica foi intimada a apresentar um cronograma de desembolso da operação chamada Financiamento 315, uma linha de crédito aprovada, assinada no início deste ano e que encontra-se aí numa pendência, essa que tem o aval da União e se encontra numa pendência. Pois bem, Joelson, a Caixa atendeu, lógico que tinha que atender, a determinação do ministro Edson Fachin. E já enviou já para o ministro esse cronograma de desembolso, no entanto, Joelson, vinculado às pendências que existem atualmente na Caixa com relação à prestação de contas, ou seja, não recomendando o pagamento ou o repasse de recursos para o governo do estado referente não só à segunda parcela do financiamento já em curso de 600 milhões, como também esse novo financiamento com aval da União de 315 milhões. E sugere, inclusive, por escrito, a suspensão dos efeitos da liminar do ministro Edson Fachin. Temos, inclusive, Joelson, vamos então vamos lá. Olha aí, uma situação aí do documento enviado da Caixa para o ministro, trecho do documento, em que eu destaquei isso aí, ó. Nunca foi promovida ou aplicada qualquer sanção política para a liberação de recursos regularmente contratados, sendo, pois, completamente infundadas e inverídicas afirmações trazidas nestes autos, que foi exatamente o que embasou, fundamentou a liminar do ministro Edson Fachin na semana passada, dirigida à Caixa Econômica Federal. Elivaldo, então essa informação que você está trazendo para nós é nova, porque o que é que nós tínhamos? Financiamento do Finisa 1, empréstimo Finisa 1, 600 milhões. No Finisa 1, erro na prestação de contas, problemas com a prestação de contas. Exatamente. Finisa 2, 315 milhões. Um empréstimo não tem nada a ver com o outro. Exato. O que a Caixa disse para você... Um com aval da União, outro sem aval da União. O que a Caixa Econômica, o superintendente da Caixa deixou claro para você é que agora a Finisa 2 também está comprometido. Tem a ver uma coisa com a outra. Ela fala até situação de mutuário. Quando você pleiteia um financiamento em qualquer instituição financeira pública, mais rigor ainda, a Caixa Econômica Federal, ela só é liberada quando você tem toda a sua situação regular junto àquela instituição. E o que é que existe de pendente do governo do estado? Exatamente uma parte da prestação de contas referente ao financiamento de 600 milhões de reais que não foi ainda resolvida. Por quê? Porque para a Caixa questiona, está analisando essa prestação de contas, porque parte dos recursos, e a Caixa Econômica, Joelson, realmente constata e reconhece. Parte dos recursos foi utilizada em contratos fora do plano de investimento previsto na assinatura do contrato. Então, se não houve aplicação estritamente relacionada ao plano de investimento, a Caixa não considera o que foi gasto fora dessa linha, mesmo sendo gasto com regularidade, com toda a probidade necessária à aplicação de recursos públicos. Mesmo o dinheiro tendo sido gasto com questões públicas, com interesse público, mas mesmo assim a Caixa, só para informar, não é que houve roubo de dinheiro, não é isso. O dinheiro foi gasto com assuntos do interesse público, porém não foi do jeito que a Caixa disse que tinha que ser. Exatamente. Tem uma data de assinatura do contrato. Esse dinheiro chegou naquela data. Então, o governo investiu parte desses recursos com contratos anteriores àquela data de liberação do financiamento. É essa parte aí que está pegando e que a assessoria jurídica da Caixa Econômica no Piauí enviou para a Caixa Econômica de Direção Nacional, e há uma tendência muito forte de um parecer de não reconhecer o que se chama de reversão, né, de utilização do recurso, por mais correta que ela tenha sido. Então é isso que está amarrando a liberação da outra parte do financiamento, como também, Joelson, a liberação do Finisa 2 no valor de 315 milhões. O que seria
a solução para a Caixa Econômica Federal seria o governo repor tudo que investiu nesses contratos pagos com o dinheiro do financiamento, repor esse montante, aí zerava tudo, resolvia todo o problema e aí sim passaria a investir somente nos contratos ou nas obras referentes ao plano de investimento previsto no contrato Finisa 1. Olha, é complicada a situação. O ministro Fachin determinou que fosse divulgado o cronograma de liberação dos 315 milhões. A juíza disse que um contrato não comprometia o outro, a juíza Marina Cavalcante, mas a Caixa está dizendo que um contrato complica o outro. Contamina o outro. Um contrato contamina o outro. Esse é o entendimento da Caixa. A justiça hoje também, o que tem de grave nisso aí, Joel, não é nenhum aspecto político aqui, o debate político, oposição, situação, isso aí até é um plano inferior. Isso é até em plano inferior por toda a legitimidade que isso carregue. O que está realmente pegando é a judicialização desses contratos. A juíza Marina, a juíza federal, deu ontem um parecer liminar e aí o mais importante é o nível mais alto, que é do Supremo Tribunal Federal. Então, o parecer agora, a decisão do mérito do ministro Edson Fachin, determinará a Caixa ou seguir o seu procedimento, o procedimento da própria instituição, ou então recomendar que pague imediatamente, porque aí assume a responsabilidade o Supremo Tribunal Federal. Agora é impressionante porque, de acordo com esse argumento que você conseguiu com a Superintendência da Caixa, Elivaldo Barbosa, Elivaldo trazendo em primeira mão essa informação, o governo não pode sequer celebrar novos contratos com a Caixa. Não pode. Porque tem uma pendência. Tem essa pendência. Ela pode ser resolvida? Pode. 15 dias, 20, um mês, como também pode ficar aí suspensa por um período ainda indeterminado. A nossa expectativa é que seja resolvida e todas essas operações sejam, então, todas regulamentadas, legalizadas e o Piauí beneficiado com recursos importantes para obras, para investimentos essenciais e que estão aí carentes de recursos para a sua continuidade. Délio Rocha esteve hoje, aliás, não esteve, mas conversou com o presidente da Caixa Econômica, o presidente nacional da Caixa Econômica Federal, Délio Rocha. A conversa parece que a tentativa da Caixa é evitar, na verdade, declarações nesse momento, né, Délio? Boa tarde para você. Joelson Jordânio, boa tarde para você, para o Elivaldo e para todos que nos acompanham neste momento. Desde o início da semana que eu venho conversando com o presidente da Caixa, Nelson Antônio de Souza, já na segunda-feira ele disse que essa questão estava sendo estudada, essa decisão do ministro Edson Fachin estava sendo estudada para ver qual seria a melhor decisão a tomar, a melhor decisão da Caixa Econômica Federal. Eu até perguntei quais as opções que a Caixa estava estudando. Se era, então, apresentar um cronograma de pagamento, se não apresentar esse cronograma, mas fazer, então, pagar essa multa diária estabelecida pelo ministro Edson Fachin ou outra alternativa. E ontem, Joelson, eu voltei a falar com o presidente da Caixa, hoje novamente, e ele até me falou que estava entrando numa reunião hoje para discutir esse assunto, mas que a questão é que outras alternativas estariam, então, sendo postas na mesa. E aí vem o Elivaldo Barbosa aí trazendo novas informações. Isso mostra que o banco então está pensando em uma nova via, não deve apresentar esse cronograma de pagamento, também deve recorrer da justiça dessa multa e tentar então derrubar, talvez recorrendo para uma turma do Supremo Tribunal Federal para tentar derrubar essa decisão do ministro Edson Fachin. Joelson. Uma dessas possibilidades, inclusive, Délio, pode ser essa que o Elivaldo nos trouxe, que é o do ressarcimento, ou seja, o Estado do Piauí devolver os 307 milhões da primeira parcela do Finisa 1. Não é, Elivaldo? Exatamente. E esse recurso voltar a ficar disponível inteiramente, 100% ao plano de investimentos previsto no contrato. Está complicada a situação.